Bom dia, meus alunos do sexto ano. E aí, como vão vocês? Estão bem? Para mais uma aula de geografia. Então, nós estamos aqui hoje para dar mais um dia, né, de geografia, de conhecimento, para que a gente possa compartilhar um conhecimento um com o outro. Hoje nós vamos estudar a distribuição geográfica da biodiversidade pelo nosso planeta, tá? Mas, afinal, a gente precisa entender o que é biodiversidade, o que é distribuição geográfica da biodiversidade. Espero que vocês saibam o que é isso. Se nunca ouviu falar, é o momento também da gente estar aprendendo, estar compartilhando o nosso conhecimento uns com os outros. Então, a gente vai seguir aqui, esse assunto também está no livro de vocês. Vocês vão poder complementar essa aula com as leituras do livro e também com as atividades propostas durante os dias de aula, né? Os nossos dias de aula. Então, biodiversidade. A palavra biodiversidade, ela deriva de duas palavras. Bio, que significa vida, e diversidade, que significa variedade. Ou seja, biodiversidade é a variedade de espécies vivas, né? Tanto vegetal quanto animal, no nosso planeta Terra. Então, cada vez mais há uma ânsia de se estudar a biodiversidade pelo mundo. Por quê? Várias pessoas, vários cientistas têm esse interesse de conhecer quais são as espécies de vida na Terra, seja ela animal ou vegetal. Então, para isso, cresce também a preocupação de como preservar essas espécies. Porque o que acontece hoje em dia? A gente sabe que o homem, ele é muito inteligente, é um ser que procura sempre se adaptar ao ambiente, mas também, ao mesmo tempo, a procura desse conforto, né, de um progresso, o homem está acabando destruindo essa biodiversidade, né, contribuindo para que muitas espécies elas sejam extintas. Mas, antes de tudo, para a gente entender essa questão da distribuição da biodiversidade pelo mundo, a gente vai ver um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Que conceitos são esses que a gente vai ver? Para ajudar a gente a entender toda essa questão dessa biodiversidade, como é que ela se distribui no nosso planeta Terra. Então, distribuir, ou seja, é onde estão essas espécies. Então, a gente sabe que existem algumas espécies que se adaptam a um determinado lugar, que existem em um lugar e que não existem em outro. Então, tem vários fatores que contribuem para isso. Então, primeiro, o que é um indivíduo? É um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Eu sou um indivíduo. Um cachorrinho lá é um indivíduo. E cada indivíduo, ele faz parte de uma espécie. Nós fazemos parte da espécie humana, né? O cachorrinho lá faz parte do seu grupo lá de cachorros, né? Dessa espécie. População. O que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam determinada área. Então, a população é um conjunto de indivíduos que ocupam uma determinada área. Por exemplo, a população dos indivíduos que faz parte da espécie humana. Então, ocupa uma determinada área. Comunidade é um conjunto de populações diferentes que coexistem em determinadas regiões, interagindo direta ou indiretamente umas com as outras. E o ecossistema é um conjunto formado pela comunidade do vivo e o não vivo. Então, a interação do ser vivo, que a gente vai chamar de meio biótico, e o ser não vivo, que é o ser abiótico. Então, há interação. Por exemplo, o ser vivo, para sobreviver, ele precisa do meio não vivo, como por exemplo, a água, o solo, o ar. São essenciais para que haja a vida. E existe também os biomas, que é um conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna, flora, que são exemplos, por exemplo, de biomas brasileiros, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampas, etc. E o habitat? O que é um habitat? É o lugar, ou seja, o local onde um indivíduo ou uma espécie pode ser encontrada
corresponde a seu endereço no ecossistema onde vive. Então, existem também, gente, aquelas espécies que elas são chamadas de espécies endêmicas, ou seja, espécies que vivem em apenas um lugar, ou seja, existe só naquela determinada localidade. E devido a isso, muitas espécies endêmicas elas estão em extinção, ou seja, elas estão desaparecendo do nosso planeta. Então, quais são os fatores que contribuem para a distribuição da biodiversidade pelo nosso planeta? Então, distribuição é como, onde essa população, ela está distribuída, ou seja população de qualquer tipo de espécie. Então, os fatores que mais influenciam essa distribuição é a latitude, a altitude, o relevo. Onde há uma maior quantidade, por exemplo, gente, de água e energia, ou seja, iluminação, a biodiversidade é maior. Onde há menos água e menos energia, ou seja, iluminação, há uma menor quantidade de biodiversidade. Então, a gente pode dizer que há uma maior quantidade de biodiversidade em regiões mais quentes e que chove bastante. A gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui nessa área do nosso planeta Terra, vocês estão vendo aqui o mapa mundi, e onde as cores elas são mais escuras aqui no mapa é onde há uma maior biodiversidade, ou seja, uma maior quantidade de espécies de vida, seja animal ou vegetal. Nas cores mais claras é onde há uma menor quantidade de biodiversidade, ou seja, menos espécies pelo nosso planeta. Então, onde há uma maior quantidade de biodiversidade aqui, vocês podem observar que é nessa região aqui entre os trópicos, exatamente onde há uma maior quantidade de iluminação solar e onde é a região também que mais chove. Então, a gente tem aqui outro exemplo, né, outro mapa, que está indicando isso, as baixas latitudes, ou seja, próximo à linha do Equador. Então, quanto menor a latitude, maior a quantidade de biodiversidade. Exatamente nas áreas entre os trópicos é onde há uma maior biodiversidade. Quando a gente aproxima dos polos, a biodiversidade, ela cai. Então, vamos ver agora um pouquinho da biodiversidade pelo Brasil. Então, vocês estão vendo aqui o mapa do Brasil, os biomas brasileiros, né? Aqui nós temos o bioma da Mata Atlântica, da Amazônia, aqui o Cerrado, aqui a Caatinga, aqui a Mata Atlântica, aqui os Pampas. Então, vocês observam que há uma diversidade de biomas no Brasil e cada lugar desse tem as suas particularidades, né? Então, vamos ver aqui o bioma Cerrado. É o segundo maior bioma da América do Sul, com vista anteriormente, o Cerrado ele constitui um host para a biodiversidade. Possui uma espécie endêmicas. O que são espécies endêmicas, que eu acabei de explicar para vocês? É espécies que só existem em um determinado local. E, por conta disso, muitas espécies endêmicas elas estão desaparecendo do nosso planeta. Então, a biodiversidade na Amazônia. Então, é uma região que possui a maior quantidade de espécies animais e plantas, né, do planeta. 10% das espécies vegetais encontra-se na Amazônia. É considerado, né, cerca de 70% das espécies, por exemplo, não foram descritas, ou seja, há muitas espécies que para ser descobertas ainda. Então, a biodiversidade brasileira no setor agroindustrial, então, corresponde a 40% do PIB nacional, mas nos setores florestais, apenas 4% do PIB é representado por espécies nativas. Então, vamos ver agora os biomas pelo mundo. A gente já viu o conceito de bioma, mas vamos aqui reforçar. Então, o termo bioma, ele significa bios, que vem de vida, e oma, massa ou grupo. Então, o que são os biomas? São sistemas em que solo, clima, relevo, fauna e demais elementos da natureza interagem entre si, formando tipos semelhantes de cobertura vegetal, como florestas tropicais, florestas temperadas, pradarias, desertos e tundra. Então, aqui está a distribuição dos principais biomas no mundo.
Aí a gente tem a tundra, que é essa parte aqui de roxo, é um tipo de bioma bastante frágil, em que uma camada de vegetação bastante rala, bastante fina, ela vai aparecer apenas no período de verão, onde o solo ele descongela e é possível ver esse tipo de vegetação. Essa parte aqui do verde mais claro são as florestas temperadas, o próprio nome já diz, que são florestas que estão na região temperada. Nós temos aqui essas partes de laranja mais escuro, que são os desertos, e cada bioma desse tem suas características, tem seu solo específico, tem um tipo de clima específico, tem um tipo de vegetação específico. Tudo isso depende deste conjunto de elementos que interagem entre si e faz com que exista determinados tipos de espécies. Então, é por isso que existem espécies que só existem num lugar, por conta das condições. Então, existem, por exemplo, espécies que se adaptam mais ao frio, existem espécies que se adaptam mais ao calor, espécies que precisam mais de água, espécies que precisam menos de água. E tem também as espécies que se adaptam tanto por exemplo, a regiões mais frias como a regiões mais quentes também. Essa parte de verde são as florestas tropicais e as florestas equatoriais, que são as florestas que mais têm biodiversidade, principalmente por receber grande quantidade de água e também grande insolação, grande quantidade de energia, faz com que essas florestas elas sejam mais exuberantes. Então, o clima, ele é o fator que mais influencia essa distribuição aí das espécies pelo mundo. Por conta disso, do clima, algumas espécies se adaptam muito bem ao frio, outras se adaptam muito bem ao calor. Isso vai depender de cada uma. Além do clima, nós temos a latitude, que influencia bastante, por exemplo, quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo ao Equador, maior a quantidade de água, porque chove mais, e maior a insolação, maior a quantidade de raios solares que atinge. Então, há uma maior quantidade de espécies. Então, a região do planeta onde há uma maior quantidade de espécies é exatamente na região tropical, porque tem muita água e devido também à questão de receber muita energia, ou seja, os raios solares incidem em maior quantidade sobre essa área do planeta. Nas regiões polares, as espécies de vida elas são menores, ou seja, há uma menor biodiversidade porque recebe pouca iluminação, pouca energia, além de outros fatores que interferem nisso aí. Aqui vamos ver, nós já falamos um pouco sobre os principais biomas brasileiros, mas nós vamos ver algumas fotos desses biomas. Aqui nessa foto vocês observam o bioma da Mata Atlântica, que também é um bioma que tem uma variedade de espécies muito grande, ou seja, a biodiversidade aqui é muito grande. Outros biomas aqui, seguindo o bioma da floresta amazônica, que é o maior bioma do mundo, com maior quantidade de espécies também. O Cerrado, a Mata de Cocais, tudo biomas brasileiros, Campos, Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, a Mata de Araucária e o Manguezal. São tipos de biomas brasileiros, cada uma com uma característica, vocês podem observar pelas imagens, cada um com um tipo de espécie vegetal. Curiosidades, principalmente sobre os biomas. Em relação ao bioma da Caatinga, é um bioma que só existe no Brasil. Então, todos sabem que é um bioma que apresenta pouca água, né, pouca quantidade de chuva e é muito quente. Outra curiosidade, mas eu já acabei falando para vocês, é que a floresta amazônica é o maior bioma do mundo. Então, vamos ver aqui que, como eu falei no início para vocês, a biodiversidade ela sofre vários impactos, ou seja, várias destruições causadas principalmente pela espécie humana. Então, além das ações humanas, há a devastação, a destruição da biodiversidade também por condições naturais. Mas hoje em dia o que mais influencia essa destruição da biodiversidade é por ação humana mesmo. Vamos ver alguma dessas destruições da biodiversidade causada pelo homem, né? Os impactos. Quais são esses impactos ambientais? O aquecimento global, devido à grande quantidade de gases tóxicos que são lançados na atmosfera, acaba prejudicando e acabando com as espécies. O desmatamento, as queimadas, as chuvas ácidas, o derramamento de petróleo, principalmente no mar, que causa a morte de vários seres, né?
E aí nós temos também a expansão das fronteiras agrícolas e a poluição, né? Seja a poluição por resíduos sólidos ou por resíduos líquidos, que são lançadas principalmente nos rios, ou seja, não há uma adequação e cuidado para com o nosso meio ambiente, para com as espécies. As principais consequências dos impactos ambientais nos biomas. Então, a gente viu, devido a vários desses problemas, o que, que pode causar? Então, quem é que causa todos esses problemas? Exatamente a espécie humana. Então, pode ocorrer o quê? A extinção de espécies animais e vegetais. Acontece, a gente vê falar muito sobre a escassez da água, ou seja, a falta de água. O processo de desertificação dos solos, principalmente com a questão da agricultura, com não cuidado do sol, pode aumentar essas áreas desertificadas, a mudança nos regimes das chuvas, assoreamento dos rios e diminuição da qualidade de vida da população, né? A população passa a obter vários problemas por conta dessa destruição. E é isso, gostaria de agradecer vocês por estarem aqui hoje, por estar participando da aula. Nós vamos continuar nossas aulas com o grupo de WhatsApp, com as dúvidas, com os exercícios. Vocês podem complementar, como eu disse também, esse estudo com realizando os exercícios de vocês no livro que eu vou indicar.